Olá! Continuando a nossa leitura sobre as feridas emocionais e a ferida da rejeição que foi no vídeo anterior. Novamente reitero que eu trago esses vídeos para cá para trazer essas coisas para consciência. 90% do que a gente age, faz e fala e pensa é baseado no nosso inconsciente, naquilo que a gente não sabe. Então eu vim aqui trazer um pouco de consciência. Verifica aí se você possui alguma dessas características das feridas emocionais. Continuando sobre a rejeição. Outra característica do escapista é procurar a perfeição em tudo que faz, pois ele pensa que se cometer um erro, será julgado. Para ele, ser julgado equivale a ser rejeitado. Como não acredita na perfeição do seu ser, compensa isso tentando alcançar a perfeição no que faz. Lamentavelmente, confunde ser com fazer. Sua busca pela perfeição pode inclusive, tornar-se obsessiva, levando-o a ocupar uma tarefa por mais tempo que o necessário. E isso faz com que ele atraia para si novas situações de rejeição por parte dos outros. O maior pesadelo do escapista é o pânico. Pressentindo que pode entrar em pânico em determinada situação, sua primeira reação é salvar a pele, esconder-se ou fugir. Ele acha que fugindo evitará uma desgraça. Está tão convencido de não poder administrá-lo que termina acreditando piamente numa possibilidade de pânico futuro, quando esse não é o caso. Querer desaparecer é tão inato no escapista que, por ocasião de regressões ao estado fetal, ouvi muitos dizerem que tentam inclusive se esconder no ventre das suas mães. Podemos ver que isso começa muito cedo. O escapista entra em pânico e fica paralisado mais facilmente frente ao genitor ou a pessoas do mesmo sexo que ele. Com o genitor ou as pessoas do sexo oposto, ele não vive o mesmo medo, consegue enfrentá-los facilmente. Também observei que o escapista utiliza bastante a palavra pânico em seu vocabulário. Ele dirá, por exemplo, entro em pânico só de pensar em parar de fumar. Uma pessoa sem a ferida da rejeição dirá simplesmente que tem dificuldade para largar o cigarro. Nosso ego faz tudo o que pode para não enxergarmos nossas feridas. Por quê? Porque inconscientemente lhe permitimos fazê-lo. Temos tanto medo de reviver a dor associada a cada ferida que evitamos admitir que, se vivemos a rejeição, é porque rejeitamos a nós mesmos. Os que nos rejeitam estão em nossas vidas para nos mostrar o tanto que todos rejeitamos a nós mesmos. O medo de entrar em pânico também faz com que o escapista perca a memória em diversas situações. Ele julga tratar-se de um problema de memória quando na realidade trata-se apenas de medo. Observo frequentemente durante meus workshops que, quando um participante de caráter escapista deve ir à frente do grupo para fazer uma exposição, mesmo estando bem preparado e inteirado do assunto, no último minuto seu medo se torna tão intenso que lhe dá um branco. Às vezes ele fica paralisado diante de todos. Felizmente, esse problema vai se corrigindo por si só à medida que o escapista resolve sua ferida de rejeição. Levando em conta o que afirmamos até aqui, é evidente que a ferida da rejeição afeta a nossa maneira de nos comunicar. Os temores do escapista que o impedem de se comunicar com clareza e realizar suas tarefas têm a ver com os medos de não ser interessante, de ser considerado sem valor, de ser incompreendido, de entrar em pânico, de que o outro o escute por obrigação ou polidez, entre outros. Se você se vê com esses medos, eis um bom método para descobrir que você não está sendo você mesmo e que a ferida da rejeição se abriu. É interessante observar que nossas feridas afetam igualmente nossos hábitos alimentares. O ser humano que alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com seus corpos emocional e mental... Vou voltar à frase.
O ser humano alimenta seu corpo físico da mesma maneira que faz com seus corpos emocional e mental. No que se refere à alimentação, o escapista prefere pequenas porções e costuma perder o apetite quando está às voltas com medos ou emoções intensas. Entre os tipos apresentados no livro, o escapista é o mais predisposto a sofrer de anorexia. O anoréxico corta praticamente toda a comida por se julgar gordo demais, quando na realidade é magro. Utiliza-se esse método para tentar desaparecer. E se começa a comer vorazmente, é porque está tentando escapar de alguma coisa. Entretanto, essa é uma opção de fuga rara no escapista. Em geral, ele prefere a bebida ou as drogas. Mas ele também pode se voltar para os doces quando sente medo. Como esse sentimento costuma sugar a energia, é comum achar que, ingerindo açúcar, se terá mais energia. Infelizmente, essa dose de açúcar fornece apenas uma energia temporária, que deve ser reposta regularmente. Nossas feridas impedem que sejamos nós mesmos. Isso cria um bloqueio que acaba nos causando doenças. Cada tipo atrai para si males específicos em função de suas atitudes interiores. Eis algumas enfermidades e doenças que podem se manifestar no escapista. Diarreia. Ele rejeita a comida antes que o corpo tenha tido tempo de assimilar corretamente os nutrientes, assim como rejeita a si próprio ou rejeita impensadamente uma situação que poderia trazer coisas boas para sua vida. Arritmia. Uma irregularidade no ritmo cardíaco. Quando sente palpitações, ele tem a impressão de que o coração quer sair do peito, partir. É uma outra maneira de querer escapar de uma situação penosa. Câncer. É uma doença que ele pode se desenvolver. Mencionei acima que a ferida da rejeição causa tanto mal que é completamente normal para um escapista odiar seu genitor do mesmo sexo, aquele que ele acusou de tê-lo feito sofrer em sua infância. Por outro lado, ele sente muita dificuldade em perdoar-se por ter detestado seu pai ou sua mãe, preferindo não ver ou não saber que o detestou ou que ainda o detesta. Se o escapista não conquistar o direito de odiar seu genitor do mesmo sexo, pode desenvolver essa doença que está associada ao rancor ou ao ódio em decorrência de uma dor vivida no isolamento. Uma pessoa que consegue admitir para si mesma que detestava um dos seus pais não desenvolve câncer. Ela pode criar para si outra doença grave se cultivar ideias de violência com relação aos pais, mas não será câncer. Esse se manifesta, sobretudo, na pessoa que sofreu muito e que acusa a si mesma. Ela não quer enxergar que detestou o pai ou a mãe, porque admitir seu rancor seria admitir que ela é alguém ruim e sem coração. Seria também aceitar que rejeita esse pai, embora acuse de rejeitá-la. O escapista não se deu o direito de ser criança. Fez de tudo para amadurecer rápido, porque julga que será menos rejeitado assim. E por essa razão que o seu corpo ou parte do seu corpo se assemelha ao de uma criança. O câncer indica que ela não dá à criança dentro dele o direito de ter sofrido. Nada mais humano do que detestar o pai que julgamos responsável pelo nosso sofrimento. E isso o escapista não aceita. Problemas respiratórios. Podem afetar o escapista, principalmente quando entra em pânico. Alergias. Também podem afetá-lo, pois refletem a rejeição que ele sente. Vômito. É algo que ele pode fazer para expulsar o alimento que acaba de ingerir, indicando sua rejeição a uma pessoa ou situação. Já ouvi alguns jovens dizerem: eu queria vomitar minha mãe ou meu pai. O escapista pode exprimir sua vontade de vomitar uma pessoa, dizendo: você me dá nojo ou isso me dá nojo. É a sua maneira de exprimir
sua vontade de rejeitar alguém ou alguma coisa. Perdão pelo barulho. Ausências. Pode sofrer ausências ou desmaiar. São outros meios de escapar de uma situação ou pessoa. Coma. Em casos mais sérios, o coma pode ser usado pelo escapista como fuga. Não contando, claro, doenças que já existem favorecendo o coma, levando ao coma, tá? Vamos guardar as devidas proporções das coisas e entender as coisas como elas estão sendo ditas. Agorafobia. Aí nós vamos ver a definição desse distúrbio nas páginas 53 e 54. Eu posso fazer isso agora. 53 e 54. É longa, tá? E a gente vai ler sobre isso lá na frente. Mas, deixa eu ver. Essa fobia consiste num medo doentio de espaços abertos e locais públicos. É a fobia mais comum. As mulheres são 2 vezes mais propensas a ela do que os homens. Muitos homens escondem sua agorafobia no alcoolismo. Preferem tornar-se alcoólatras a confessar seu grande e incontrolável medo. O agorafóbico queixa-se frequentemente de viver ansioso e angustiado a ponto de entrar em pânico. Uma situação angustiante acarreta no agorafóbico reações fisiológicas, palpitação cardíaca, ausências, tensões ou fraquezas musculares, transpiração, dificuldades respiratórias, náuseas, incontinência urinária, etc., que podem levar ao pânico, reações cognitivas, como o sentimento de estranheza, medo de perder o controle, de enlouquecer, de ser humilhado publicamente, de desmaiar, de morrer, e etc. E reações comportamentais, fuga das situações de ansiedade e, naturalmente, de todo lugar que lhe pareça distante do local ou da pessoa reconfortante de que ele precisa. A maioria dos agorafóbicos sofre de hipoglicemia. O medo e as sensações que o agorafóbico experimenta são tão fortes que o levam, inclusive, a evitar as situações que não podem evitar. É por essa razão que ele precisa encontrar alguém próximo e acolhedor com quem sair e um lugar reconfortante onde se refugiar. Há, inclusive, pessoas que simplesmente não conseguem sair mais. Encontram sempre uma boa razão para isso, antecipando tragédias que nunca se concretizam. A maioria dos agorafóbicos foi muito dependente de suas mães quando jovens e se sentiram responsáveis por sua felicidade e por ajudá-las em seu papel de mãe. O agorafóbico pode se ajudar emocionalmente resolvendo sua relação com a mãe. Os 2 grandes temores do agorafóbico são o medo de morrer e o medo da loucura. Após encontrar agorafóbicos em quase todas as oficinas que ministrei, pude fazer uma síntese interessante a respeito desse transtorno, o que ajudou centenas de indivíduos. Esses medos vêm da infância e foram vividos no isolamento. Um foco propício à eclosão desse mal é a morte ou a loucura de alguém do círculo familiar. Esse medo de morrer no agorafóbico é vivido em todos os níveis, embora ele nem se dê conta disso. Ele não se julga capaz de enfrentar uma mudança em qualquer domínio que seja, por isso representaria uma morte simbólica. Eis porque toda mudança lhe gera angústia e acentua seu grau de agorafobia. Isso pode acontecer em momentos de transição, como a passagem da infância à adolescência, da adolescência à idade adulta, de solteiro a casado, uma transferência de cargo, uma mudança de domicílio, um novo trabalho, uma gravidez, um acidente, uma separação, uma morte ou o nascimento de alguém, etc. Durante vários anos, esses medos e angústias podem ser inconscientes e represados. E então, um dia, quando atinge seu limite mental e emocional, o agorafóbico não consegue mais se conter e seus medos se tornam conscientes e visíveis. Isso foi falando um pouco sobre a agorafobia, que é uma característica dos escapistas, aquelas pessoas que têm a ferida da rejeição. Outra coisa que pode atingi-los também é a hipoglicemia ou diabetes. Quando o escapista abusa do açúcar,
ele pode cultivar essas doenças do pâncreas. Também depressão. Quando desenvolve um ódio muito forte pelo pai ou pela mãe, em consequência da dor causada pela rejeição que ele viveu ou ainda vive e se julga em seu limite emocional e mental, ele pode se tornar deprimido ou maníaco depressivo. Se pensa em suicídio, não fala sobre isso, e se decidir concretizá-lo, fará de tudo para não falhar. Os que falam muito em suicídio e falham ao tentá-lo costumam trazer a ferida do abandono também. É o tema do próximo capítulo. Psicose. O escapista, que ainda jovem tem dificuldade de reconhecer seu valor, é levado a tentar ser igual a outra pessoa. E ele se dilui na personalidade de alguém a quem admira. Por exemplo, uma adolescente que quer ser Marilyn Monroe poderá passar a vida toda tentando ser igual a ela. O perigo desse comportamento exagerado é que mais tarde ele pode se transformar em psicose. As enfermidades ou doenças aqui mencionadas também podem se manifestar em pessoas às voltas com outros tipos de feridas, mas parecem mais frequentemente naquelas que sofrem de rejeição. Se você reconheceu a ferida da rejeição em si próprio, é mais do que provável que o seu genitor do mesmo sexo também tenha se sentido rejeitado pelo respectivo genitor do mesmo sexo. Além do mais, há grandes chances de ele se sentir rejeitado por você. Ainda que tudo se dê de forma inconsciente de ambos os lados, isso se mostrou verdadeiro após estudos feitos com milhares de pessoas do tipo escapista. Lembre-se de que a razão principal da presença de qualquer ferida é a incapacidade que temos de nos perdoar pelo sofrimento que causamos a nós mesmos ou aos outros. É difícil nos perdoarmos porque, em geral, nem percebemos que nos machucamos tanto. Quanto mais intensa a ferida da rejeição, mais evidente fica sua tendência a rejeitar a si mesmo ou a outras pessoas, situações ou projetos. Criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Isso é muito verdade, porque a gente só consegue enxergar no outro aquilo que tem dentro da gente. Se não tiver, a gente não tem um filtro para conseguir detectar. Essa é a razão pela qual atraímos para o nosso círculo pessoas que refletem o que fazemos aos outros ou a nós mesmos. Outro meio de nos tornarmos conscientes de que nos rejeitamos ou rejeitamos outra pessoa é a vergonha que sentimos quando queremos nos esconder ou dissimular um comportamento. É normal achar constrangedor ter as mesmas atitudes que criticamos nos outros. Não queremos, principalmente, que eles descubram que agimos como eles. Não se esqueça de que tudo que eu mencionei só é vivenciado quando aquele que sofre de rejeição decide vestir sua máscara de escapista, julgando assim evitar sofrer segundo a gravidade da ferida. Os comportamentos característicos do escapista são ditados pelo medo de reviver a ferida da rejeição. No entanto, é provável que você se identifique apenas em certos comportamentos e não em tudo que escrevi. É quase impossível uma pessoa se reconhecer em todos os comportamentos mencionados. Quase. Cada ferida tem suas próprias características. Essas maneiras de pensar, falar, sentir e agir ligadas a cada ferida indicam, portanto, uma reação ao que se passa na vida. Uma pessoa que está agindo com base nessa reação não vive com o coração em paz e não pode se sentir bem ou feliz. Por isso, é tão útil identificar os momentos em que você está sendo você mesmo ou está reagindo às suas feridas. Assim, conseguirá se tornar dono de sua vida em vez de deixar-se guiar pelos seus medos. Este capítulo tem por objetivo ajudá-lo a tomar consciência da ferida da rejeição. Se você se reconhece na descrição da máscara do escapista, o último capítulo contém todas as informações de que irá precisar para curar essa ferida e voltar a ser você mesmo, deixando de acreditar que a vida se resume à rejeição. Se não se reconhece essa ferida, sugiro que pergunte àqueles que o conhecem bem
se eles concordam com você. Já mencionei que é possível ter somente feridas leves. Nesse caso, você só possuiria determinadas características. Ressalto a importância de confiar na descrição física, pois o corpo nunca mente. Se você reconhece essa ferida em algumas pessoas do seu convívio, não tente mudá-las. Em vez disso, use o que está aprendendo neste livro para desenvolver mais compaixão por elas, para compreender melhor seus comportamentos reativos. Se elas demonstrarem algum interesse nesse assunto, talvez seja bom que leiam o livro. Um pequeno resumo do capítulo aqui, falando sobre a rejeição. Características da ferida da rejeição. Quando é o despertar da ferida? Da concepção até 1 ano de vida. Não se sente o direito de existir. Manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo. Então, novamente, se você for um menino que estiver assistindo, você experimenta com seu pai. Se você for uma menina, você experimenta com a sua mãe. A máscara é a do escapista. As características corporais é um corpo contraído, estreito, esguio ou fragmentado, como se as partes fossem de corpos diferentes. Características dos olhos, pequenos, com medo, por vezes com olheiras. Não vale olhar para mim. Não tirei hoje, não mascarei. Não usei a máscara do corretivo, assim as olheiras. Só para constar, estudei sobre isso, fiz muita terapia para, chafurdar no meu emocional para descobrir quais as feridas. Eu possuo todas as feridas emocionais, 2 delas muito significativas e proeminentes que tomam a frente, que é a ferida da rejeição e do abandono. Essas são as meus grandes desafios na vida. E esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi trazer esse tema, pelo quanto só de trazer a consciência isso me modificou. Isso me melhorou, isso me ajudou a tornar as coisas mais leves, levar a vida de uma forma mais leve. E depois que eu comecei a tratar efetivamente com terapias integrativas, I'm a new person. Eu sou uma nova pessoa. Eu sou muito diferente do que eu era. Sou muito grata para todas as pessoas, vários terapeutas que me atenderam, que me ajudaram, que me ajudam até hoje, porque eu não parei de tratar. Eu faço terapia, gente, faço terapia com psicólogo e faço terapia com terapeutas integrativos. Então eu não paro de trabalhar, porque eu falei com Deus que eu queria passar de ano. E limpar a ferida emocional é uma das coisas que ajudam a gente a viver com mais felicidade, com mais alegria, com mais gosto de viver. E compreender também as pessoas que estão em volta, porque todo mundo está cheio de ferida. Não tem inocente aqui. O vocabulário muito comum das pessoas que têm a ferida da rejeição é palavras como nulidade, nada, inexistente e sumir. O caráter da pessoa com a ferida da rejeição é um desprendimento com relação ao material, perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo, não acredita em seu direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura a solidão, apagado, uma capacidade incrível de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga, devaneia com facilidade, julga-se incompreendido e tem dificuldade de deixar viver sua criança interior. Essa lista aqui eu tiquei ela todas na minha existência, na minha experiência, e hoje já melhorei, já melhorei muito. Hoje eu já chamo minha criança interior para brincar comigo, hoje ela já anda comigo de mão dada, a gente não se falava, a gente não se conversava. Quem quiser também tratar a criança interior, também trabalho com isso, uma delícia, você vai amar entrar em contato com sua criança interior. Você vai aprender a se gostar de um jeito muito leve, gostoso, divertido. Você vai entender
e se validar por conta das experiências da infância que você passou, que você guarda como se fosse hoje, até hoje, no seu inconsciente, novinho em folha. A sua criança interior, ela traz todas essas experiências vívidas, como se fossem ontem. Por isso a importância também de trabalhar a criança interior junto trabalhando as feridas emocionais. Então, se alguém quiser trabalhar isso, é só me chamar. A gente faz um trabalho lindo, você vai ver como a sua vida vai se tornar mais leve. Eu adoro, amo o que eu faço, amo a transformação que eu faço na vida das pessoas. E quem já trabalhou comigo sabe o que é respirar e entrar mais ar nos pulmões. O maior medo da pessoa que tem a ferida da rejeição é sentir pânico. Os padrões de alimentares, perda de apetite em virtude das emoções ou do medo, come em pequenas porções e para fuga usa açúcar, álcool ou drogas e tem uma predisposição à anorexia. Doenças físicas que podem acometer pessoas com a ferida da rejeição: diarreia, arritmia, câncer, problemas respiratórios, alergias, vômitos, desmaios, coma, hipoglicemia, diabetes, depressão, tendência ao suicídio e psicose. Claro que isso vai ser proporcional ao nível da ferida emocional que a gente traz, não é regra de todos terem todas as características em alto grau, então depende muito do quociente, da quantidade de rejeição que tem no seu sistema. E aí você vai apresentar invariavelmente, principalmente essas traços de caráter, que eu voltaria o vídeo para escutar de novo isso, para ver se você não tem alguma dessas características, porque, gente, como é gostoso a gente descobrir coisa a nosso respeito e a gente aprender a se validar, a gente aprender que nós somos heróis e heroínas, que conseguimos chegarmos vivos e com sanidade mental até o dia de hoje, apesar de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, desde a vida intrauterina, principalmente na infância dos 0 aos 7 anos. Então, se acolha, acolha esse sentimento. Se você viu esses 2 vídeos, se você se reconheceu neles, se acolha, se apoie, se abrace, porque você foi uma criança que não foi querida, que não expressaram amor, que você não foi protegida, não foi suprida nas suas necessidades emocionais. E talvez haja dificuldade nos relacionamentos hoje porque você não consegue oferecer essa nutrição especial para quem está com você. Então é muito importante a gente trazer isso para a consciência, a gente verificar direitinho lá dentro como que está a gente, para a gente viver mais feliz. A gente vai viver, a gente vai respirar, amanhã a gente vai acordar, e quanto mais leve a gente tornar essa vida, quanto menos cheia de craca, melhor pra gente, mais sucesso a gente vai ter nos nossos projetos, nos nossos sonhos e nas nossas relações. Então, um beijo, gratidão por ter assistido até aqui, espero que seja útil para você, e se sentir no coração, pode me procurar. Meus dados vão estar na descrição do vídeo. Um beijo e até!